Eu quero calcular o volume desse sólido de revolução, como eu te expliquei no vídeo anterior. Então eu tenho aqui a curva da função f de x igual a raiz quadrada de x. Eu quero o volume desse sólido. Esse sólido vai girar em torno do eixo x, vai formar aqui como se fosse uma taça, veja aí, nessa forma, não é? Eu quero o volume dessa taça. Essa taça tem a altura 10, tá vendo? De 0 a 10. Metade da altura 5, né? Eu quero o quê? Eu quero o volume até a metade e quero o volume da segunda metade, do restante. Eu chamei o primeiro volume, esse aqui de volume de A e esse volume de B. Eu quero a razão entre o volume de A e o volume de B. A resposta está aí, 1/3. Então vamos calcular? Como é que faz então para calcular o volume desse sólido? É a integral que vai nos dar esse volume. A integral desta função a ao quadrado, de 0 a 5 para achar VA, depois de 5 a 10 para achar o volume de B, certo? Eu expliquei essa fórmula em outro vídeo, né? Então, vamos lá. A integral me dá a soma de infinitos discos para dar o total daquele volume. Então, o volume, lembra da fórmula da outra aula? Vai ser π integral de A até B da função de x ao quadrado dx. Essa aí é a fórmula do volume do sólido de revolução. Então, como é que vai ficar? Eu vou fazer primeiro o volume de A, tá? Que vai ser π integral de 0 até 5, lembra a primeira parte? Vezes a função. A função é raiz quadrada de x. Essa função é elevada ao quadrado de x. Raiz quadrada elevada ao quadrado vai ficar x, né? Então isso vai ficar π integral de 0 a 5 de x dx. Agora, calcular a integral de x. Qual é a função cuja derivada é x? É isso que nós estamos procurando, a chamada antiderivada. Qual é a função cuja derivada é x? É a função x ao quadrado sobre 2. Por quê? Vamos calcular a derivada disso. O expoente passa para frente multiplicando, fica 2x. Subtrai uma unidade, fica 1. Certo? Sobre 2. Cancelou 2, o que ficou? X. Então a integral de x é o que? Vai ficar π vezes x ao quadrado sobre 2. Em qual intervalo? No intervalo de 0 até 5. Quando você calcula a integral da função que está lá, o sinal de soma desaparece, né? Isso vai ficar o quê? Você vai substituir o 5 menos, depois substituir o 0. Agora observa que substituindo o 0, 0 ao quadrado é 0, por 2 vai dar 0. Então vai substituir apenas o 5, vai ficar π vezes x igual a 5, 5 ao quadrado sobre 2, menos o outro que vai dar 0, né? 25 dividido por 2, 25 sobre 2, π. Isso aí dá quanto? Isso aí dá 12, da divisão exata, né? 12,5 π. 12,5 π é o volume da primeira parte. Assim, do fundo, como se fosse do fundo da taça, ó, VA, né? Então esse volume aí até o 5 é 12,5 π. Agora vamos calcular o volume de 5 até 10.
a metade de cima da taça, certo? Então vai ficar assim, ó. Agora é o volume de B. O volume de B vai ficar π integral de 5 até 10. Qual é a função? É a mesma, x dx, certo? Então vai ficar π x2, não é a mesma coisa? Sobre 2, de quanto a quanto? De 5 até 10. Então, lembra do teorema fundamental do cálculo? A e B é f de B menos f de A. É esse valor primeiro, é o B primeiro. Então vai ficar quanto? Vai ficar assim, ó. 10 ao quadrado, 100 sobre 2, vezes π, menos. Agora o 5. 5 ao quadrado, 25, sobre 2, vezes π. Então quanto que é 100π sobre 2 menos 25π sobre 2? 100 menos 25 vai dar 75π sobre 2. Fazendo essa divisão dá 37,5 exatamente. 37,5 o que? Π. Esse é o de B. O que o problema pediu? A razão entre VA e VB. Então agora a razão VA sobre VB vai ser 12,5 π dividido pelo VB, que é 37,5 π. Essa divisão dá exatamente 3, pessoal. Esse número dividido por esse dá exatamente 3. Quer dizer que é o que? 1/3. O que isso significa? Significa que o volume, esse volume aqui até a metade, é 1/3 desse segundo volume aqui, da parte de cima, 1/3. Então, se você somar, veja bem, aqui é 1/3. Se esse volume é 1/3 desse, quer dizer que aqui é 1/3 e aqui é quanto? É 3 vezes maior, correto? Então, podemos escrever ainda o quê? Qual é o volume total? Vamos calcular? O volume total daquela taça? O volume total não vai ser o volume de A mais volume de B? Ou seja, vai ser 12,5 π mais 37,5 π. Isso aí dá exatamente quanto? 50 π é aquele volume todo da taça inteira. Então o que você observa? Que o volume de 12,5 é 1/4 desse volume. E o volume de 37,5 é 3/4 do volume. Então, o volume de A corresponde a quanto? A 1/4 do volume total, 1/4 de 50 π, né? E o volume de B corresponde a 3/4 de quê? Do total. 1/4 mais 3/4 não dá 4/4, não dá os 50? Então tá aí, resolvida a questão. Beleza? Estuda direitinho isso aí. Até o próximo vídeo com mais cálculo de volume de sólido de revolução e área também, áreas de figuras. Certo? Até a próxima. Tchau, tchau.